Vou falar para vocês sobre as mídias fundamentais. Mas eu vou retornar um dos meus e vamos gravar uma nova impressão. Então, você pode dar para o professor Lattes, no grupo, não sei o que é, tá? Então, vamos lá. Dimensões fundamentais. Pessoal, aqui para vocês, deixa eu sair aqui. Professor, para vocês, essa linha, lá no canal, tem aqui, massa, tem velocidade, aceleração, força, tá? Só tinha pressão, volume, massa, então, hoje vamos usar a dimensão. Então, só vamos lembrar, o primeiro, a dimensão, massa, dimensão, tempo, dimensão, essa coluna é a dimensão, beleza? Aqui são as dimensões, internacional, tá? Depois das dimensões internacionais, eu vou falar para vocês as unidades medidas. Agora, comprido, L, massa, M, tempo de velocidade, velocidade, tempo de percurso, é o percurso, né? Sobre tempo, comprimento sobre tempo, aceleração, é o quanto eu vejo velocidade dentro do tempo, vai ser a massa sobre a massa, tá bom? Vai ser comprimento sobre o tempo, fazendo a matemática, comprimento sobre o tempo quadrado. A força mais que é a massa vezes a aceleração, né? Então, a massa vezes a aceleração, no interior, tá? Então, agora, pressão, tudo bem? Então, vamos lá, pressão. Pressão, gente, é a força sobre a área, tá? Pressão é a força sobre a área. Força que existe sobre uma área, tudo bem? Vamos lá, pressão é mais bonita, tá dizendo aqui. Tem um cara segurando uma mão segurando o lápis, né? A ponta do indicador e o dedo segurando o lápis. Então, lembrando que pressão é a força sobre a área. Bom, vamos lá, se você pegar no lápis, com o dedo, o indicador, com o indicador, qual o dedo sentindo mais dor? Dor, normalmente, mais pressão, certo? Pressão por né? Qual velocidade é? Qual a velocidade? Isso, na ponta aqui, né? Então, vamos lá. Certamente, a ponta mais fina. Hoje, quanto menor a área, já sai, a área do lado maior, né? Quanto menor a área, pressão, tudo bem? Segundo a definição fundamental, nós vimos lá no slide 1, aqui, certo? Beleza? Aqui, quadro. Vamos lá. Segundo a definição, não sei o que, definição, vai ser a pressão. A pressão vai ser o colchete, o nome da pressão do colchete, né? A pressão 2 vai ser os níveis fundamentais, né? Que é a massa sobre o comprimento vezes o tempo ao quadrado. E a medida é integral por metro vezes segundo ao quadrado. Por metro vezes segundo ao quadrado. Bom, então, outras unidades medidas para a pressão, tá? Milímetros, milímetros, Pascal, que é PA, bar, bar, atmosfera, que é M, onde é bar, e PSI, que é o próprio PSI. Pessoal, quem fez a medida de pressão, quem fez a medida da atmosfera, os primeiros casos, medida da atmosfera, esse senhor italiano, Torricelli, a medida de medida de o mais comum que nós utilizamos no dia a dia é a atmosfera e milímetros de mercúrio. E Pascal também, tá? Mas mais de na escola, né? Na nossa física, vai ser milímetros de mercúrio, não usa uma país, tá bom? Se você vai fazer uma medida, vai cada um na medida. Olha, só coisa de conta aí, tá? Olha, Pascal, Pascal, que vale 0,01 bar, que vale 9,87, vezes a atmosfera, que vale 0,75, que vale 0,014 PSI, tudo bem, tá? Então, eu vou fazer uma medida de Já falei para vocês, eu não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de física. Hoje a gente vai falar de pressão atmosférica e densidade. A pressão atmosférica a gente vai terminar o que nós estávamos falando de pressão na outra aula, tá bom? Então vamos lá, o que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, gente, é a pressão em que a atmosfera, o ar, exerce em uma determinada área. Pode ser do meu corpo, pode ser da Terra, pode ser qualquer lugar. Ou seja, é a pressão que o ar faz em uma determinada área. Gostaram do meu visual novo? Tirei o bigode, ficou bom. Vamos lá. À medida em que a altitude vai aumentando, vamos lembrar que a altitude, você vai subindo uma montanha, né? Você vai aumentando a sua altitude. Então, à medida que a altitude vai aumentando, a pressão atmosférica vai o quê? Diminuindo. Então, vamos lembrar, olha, a altitude aumenta, pressão atmosférica diminui, inversamente proporcional. Ah, então quer dizer que quanto estiver mais alto na montanha, menor será a pressão sobre o meu corpo, certo? Beleza? Então, conforme eu vou subir na montanha, menor é a pressão atmosférica, ou seja, mais rarefeito é o ar. O que quer dizer isso? Mais rarefeito. Ou seja, é mais raro o ar, eu tenho pouco ar para respirar, beleza? Ou seja, eu tenho pouco ar fazendo pressão sobre o meu corpo. Tudo bem, gente? Então, olha aqui. Vamos visualizar. Deixa eu ver se eu consigo descer mais um pouco. Eu não consigo. Então, vamos visualizar aqui. Olha só. Nós temos aqui a cidade do Rio de Janeiro, que está ao nível do mar, né? 2 metros no nível do mar. Olha só. Essas bolinhas azuis aqui, vamos supor que sejam as camadas. É o ar, tá? O ar que está sobre a nossa cabeça. Repare a concentração de moléculas de ar que tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? Por quê? Porque ele está ao nível do mar, né? Está lá, né? Na praia, certo? Conforme a gente sobe um pouquinho, ó, olha só um exemplo, São Paulo. São Paulo está a uma altitude, ó, a altitude de 760 metros em relação ao nível do mar. Repara que a quantidade de ar é menor do que no Rio de Janeiro, ou seja, eu tenho menos pressão, eu tenho menos ar me pressionando. Na cidade do México, né? Lá no México, ela está a 2.250 metros de altitude, ou seja, está 2.250 metros acima do nível do mar. Então, olha só como tem menos ar ainda. E em La Paz, menos ainda. Tudo bem? Então, quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica. Isso explica vários fenômenos. Explica o fenômeno, por exemplo, por que a água precisa de mais energia para ferver, né, para entrar em ebulição ao nível do mar e menos energia para entrar em ebulição em La Paz, ou seja, a temperatura aqui é maior e a temperatura aqui para a água entrar em ebulição é menor. Tudo bem? Só uma curiosidade aí. Então vamos lá. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de
uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 100 mil Pascal. Pessoal, 760 milímetros de mercúrio foi quando Torricelli, né, aquele italiano que o professor falou para vocês, ele pegou um tubo de ensaio, colocou dentro de uma bacia, né, dentro de uma bacia, e colocou lá e levou esse tubo de ensaio junto com um tubo, não é um tubo de ensaio, um tubo, e levou ao nível do mar. Na hora que levou ao nível do mar, a pressão do ar empurrou o mercúrio entrou, ele estava de ponta cabeça assim, ele entrou naquele tubo que ele estava medindo, e ele subiu até 760 milímetros. Aí o que Torricelli falou? A pressão da atmosfera aqui, ou seja, a pressão que esse ar está fazendo aqui, ó, nesse mercúrio, é de 760 milímetros, ou seja, ele consegue empurrar o mercúrio para dentro do tubo em 760 milímetros. Tudo bem? Vamos lá. Bom, então nós terminamos essa parte de pressão, agora a gente vai começar a falar de densidade. Tudo bem? Então vamos lá. O que é densidade? A densidade é a massa de um corpo que ocupa um certo volume. Ah, vocês já viram aquela história? O que pesa mais, né? Na verdade, o que tem mais massa? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Ambos têm a mesma massa, ambos têm 1 quilo. Só que vamos pensar, para eu pegar 1 quilo de algodão, eu tenho que pegar pouco ou muito algodão? Muito algodão, certo? Ou seja, o volume vai ser grande. Para eu pegar 1 quilo de chumbo, eu vou ter que pegar o quê? Um volume pequeno, eu não preciso pegar muito para dar 1 quilo de chumbo. Tudo bem? Então, ó, a massa de um corpo pelo volume dela, né? O volume que ela ocupa. Tudo bem? Matematicamente a gente representa assim, ó, que a densidade é igual a massa dividida pelo volume. Tudo bem? Muito bem. Então, olha só. Aqui o professor colocou um desenho aqui para vocês verem, né? Que esse corpo aqui, ó, ele está só, tá vendo que tem uma linha aqui, ó, entre os três Becquerels? Repara que esse corpo afundou um pouco mais que esse, né? E esse aqui foi o que afundou menos. O que significa dizer? Vamos supor que seja água aqui nesses Becquerels. Repara que o volume de água aqui, olha o tanto que aumentou esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui. Ou seja, que volume é esse que subiu? O volume que subiu foi o volume desse bloquinho que foi colocado aqui dentro. Repara que, ó, essa aqui era a linha onde estavam os 3 copos antes, tá? Os 3 Becquerels antes. Repara que esse aqui subiu só um pouquinho, ó, subiu só um pedacinho. E esse aqui não subiu nada. Significa que a densidade desse cara aqui, ó, desse corpo, é igual à densidade do líquido que está aqui, no caso a água, vai. A densidade desse aqui, ó, é um pouco maior que desse aqui, que é a água. E a densidade desse aqui é maior, porque ele afundou e deslocou a água para cima. Tudo bem? Então vamos lá. Então, densidade é a massa que um corpo tem que ocupa um certo volume. Muito bem. Bom, seguindo o nosso quadro das dimensões fundamentais lá do slide 1 da outra aula, né? Deixa o professor colocar aqui para vocês verem. Deixa eu ver. Professor, na outra aula. Você coloca depois. Então vamos lá. A dimensão é densidade. Representação 1, densidade entre colchetes, né? Representação 2, massa, com letra, né, M maiúsculo, e L, que é L ao cubo. Professor, mas L ao cubo? Como assim L ao cubo? Gente, volume. O volume de qualquer substância é lado vezes lado vezes lado. Base vezes altura vezes... base vezes altura, na realidade. Tudo bem? E a unidade no Sistema Internacional de Unidade de Medida é quilogramas por metro cúbico. Beleza? E a massa específica? Agora que nós temos que ter um cuidado, porque a massa específica parece ser a densidade. Mas qual que é a diferença entre massa específica e densidade? Ó, o professor colocou aqui para vocês. Observar, a diferença entre massa específica e densidade é o seguinte. Então, a densidade é de um corpo, não importa de quantas substâncias químicas, de quantas substâncias esse corpo é formado, é feito, certo? Já a massa específica é específica do corpo, só daquele lá. Então, olha só o exemplo aqui. Então, olha só, eu tenho uma caneta,
beleza? Caneta. Essa caneta ela é feita de metal, ela tem um metalzinho aqui na ponta, plástico e a tinta que está lá dentro, certo? Beleza? Plástico e a tinta que está lá dentro. Bom, então vocês reparam que esta caneta ela é formada por várias substâncias, metal, tinta, plástico, né? Metal, tinta, plástico, ou seja, esse corpo aqui, ele tem uma certa densidade. Se eu colocar ele lá na água, ele vai aumentar um volume, ele tem uma densidade. Mas é do corpo, não é especificamente do plástico, ou da tinta, ou do metal. Já a massa específica, olha só, é da própria substância. Por exemplo, a água tem a massa específica dela, ou seja, tem a densidade dela. Agora, olha só, vamos ver se vocês conseguem observar isso daqui. Olha, deu, né? É um prego, tá vendo? Um prego. O prego é feito de ferro, certo? Esse prego é feito de ferro. Então, o ferro tem uma massa específica, ou seja, uma densidade específica dele. É dele só, porque ele não está misturado com outras substâncias. Diferente da caneta, que a caneta é formada por várias substâncias, certo? Tudo bem? Ficou claro para vocês a diferença de massa específica e densidade? Muito bem. Então vamos lá a algumas atividades. Exercícios. Vamos lá. Pessoal, esse exercício é da apostila, tá? Um paralelepípedo tem dimensões de 1 centímetro por 10 centímetros por 50 centímetros, certo? Ou seja, um lado do paralelepípedo tem 1 centímetro, o outro 10 e o outro 50. Uma balança forneceu como medida de massa 1.500 gramas. Então, esse paralelepípedo ele foi pego, certo? Foi colocado em uma balança e viu que ele tinha 1.500 gramas. E o cara mediu lá, ele viu que um lado tinha 1 centímetro, o outro tinha 10 e o outro tinha 50 centímetros. A pergunta que ele faz, qual é o volume do paralelepípedo? Gente, volume é eu multiplicar o 1 por 10 por 50. Ou seja, lado vezes lado vezes lado. Vamos relembrar aqui como é que é? Olha, como o volume é L vezes L vezes L, então nós temos que volume é igual a L vezes L vezes L, ou seja, 1 centímetro vezes 10 centímetros vezes 50 centímetros vai nos dar 500 centímetros cúbicos. Centímetros vezes centímetros, centímetro ao quadrado, vezes centímetros novamente, centímetros cúbicos. Beleza? E o item B, qual a sua densidade? Ou seja, qual a densidade desse paralelepípedo? Como a densidade é a massa sobre o volume, então nós temos que densidade dele é massa. Quanto que é a massa que ele deu lá no enunciado? 1.500 gramas. Muito bem. E qual é o volume? O volume nós achamos aqui no item A, né? Ó, 500 centímetros cúbicos. 1.500 dividido por 500 dá 3. 3 o quê? 3 gramas por centímetros cúbicos. Repara que aqui não está no Sistema Internacional de Unidade de Medidas. Se o exercício, se o enunciado não te pediu nada para colocar no Sistema Internacional, acabou aí. Então está feito o exercício. Tudo bem? Vamos lá para o segundo exercício. A aresta de um cubo mede 20 centímetros e sua massa é igual a 24 quilos. Qual o volume do cubo e qual a densidade, que vai ser a próxima pergunta? Fala, meu Deus, que é isso, aresta? Eu não sei o que é aresta. Aí o professor desenhou aqui para vocês. Olha que bonitinho. Desce eu. Olha só, quando eu pego só esse ladinho do cubo aqui, ó, tá vendo? Ó, só esse pedacinho aqui do cubo, isso chama-se aresta. Beleza? Então, ó, altura, base e profundidade, certo? Base aqui, ó, tá vendo? A altura e a profundidade. Como é um cubo, significa o quê? Que todas essas arestas têm o mesmo tamanho. Lembra do cubo mágico, daquele simples lá de vocês, de 6 lados? Né? De 6 faces? Aquele cubo mágico, cada pedacinho dele lá é uma aresta. E ele é tudo do mesmo tamanho, certo? Senão vocês não vão conseguir encaixar. Tudo bem? Então, isso aqui é uma aresta. Bom, qual o volume do cubo? Como a gente já viu no item anterior, que volume é lado vezes lado vezes lado, ou seja, vai ser 20, que é essa aresta, vezes 20, que é essa aresta, vezes 20, que é essa aresta. 20 vezes 20, vezes 20, que dá 8.000. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados, vezes centímetros,
centímetros cúbicos. Beleza? Então vamos lá para o item B. Qual sua densidade? Bom, densidade a gente já viu que é a massa dividida pelo volume. Densidade, então, a massa é de quanto? 24 quilos. E qual o volume que nós achamos? 8.000 centímetros cúbicos. Dividindo 24 por 8.000, dá 0,003. Opa, faltou o K aqui, ó. kg por centímetros cúbicos. O professor esqueceu de colocar o K aqui. Tudo bem, gente? Espero que tenham gostado. E na próxima aula, a gente vai para a apostila 2. Um beijo para vocês. Façam as atividades que eu vou propor lá no Classroom. E vou também mandar no WhatsApp. Um beijo para vocês. Tchau. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. Tudo bem?